Pronto, vamos começar o nosso bate-papo sobre colares. Vamos ver se funciona. Pronto, todo mundo consegue enxergar a tela direitinho? Beleza. Então, colares é uma denominação de origem controlada de Portugal. Essa foto, que está na apresentação que eu mandei para vocês também, é da adega regional, uma adega cooperativa regional de colares lá em Portugal, que eu tive o prazer de visitar há pouco tempo atrás. E é cheia desses tonéis muito grandes. E uma coisa curiosa, esses tonéis não são de carvalho, eles são de mogno, são de madeira que eles chamam de madeira exótica ou madeira brasileira, e eles servem para envelhecer vinho. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês sobre colares é que é um vinho muito antigo e que meio que parou no tempo. Colares é um vinho anacrônico, ele é fora do tempo. Não é uma vinicultura que se modernizou, que se atualizou. Ela continua, não vou dizer rústica, tem adegas mais modernas, mas ela ainda segue muito tradicional e muito típica, né? Como é que é o vinho de Colares, né? Então, onde é que fica Colares? Colares fica na região de Lisboa, dentro do Conselho de Sintra, então pertence à zona de Sintra, que tá, Lisboa está aqui embaixo, onde a setinha está apontando, ao sul do 9 e a leste do 8, abaixo de Bucelas e na verdade, ao sul de Bucelas e a leste de Carcavelos. Então, a zona de Colares, né, vai ser, o vinho por Colares vai ser produzido nas freguesias de Colares, São Martinho e São João das Lampas. Então, é essa zona que está assinalada aqui no número 7. É uma região bastante pequena e litorânea. E o fato de ser litorânea é bem importante para o vinho de Colares. Então a gente olha nesse mapa do Google Maps aqui que dá para ver essa zona onde está Colares. Aqui, Lisboa está aqui. A gente vai ter Cascais, que é litoral, para cá. E nós temos Colares nessa zona litorânea aqui, bem perto de Sintra. E uma coisa importante são os solos dessa zona. Tá? Aqui é um mapa dos tipos de solo. E se vocês olharem esses solos litorâneos nessa zona, aqui está Colares, aqui em cima está São João das Lampas, aqui atrás está Sintra. No litoral, a gente tem dunas e areias. Então, o solo é arenoso e Colares é um vinho feito na areia da praia. O que para esse vinho foi muito importante, porque no final do século XIX, no final dos 1800, começo dos 1900, a gente teve uma praga que desolou, que assolou a Europa. Que praga foi essa? Alguém abre o microfone e responde. Filoxera. Filoxera, perfeito. E filoxera não sobrevive em solo arenoso. Então, enquanto a França estava desesperada, porque estava perdendo videira, não estava conseguindo produzir vinho, vários produtores franceses estavam se mudando para Rioja para poder tentar produzir ali na Espanha. O pessoal estava espalhando a filoxera por aí. O Colares não teve filoxera em momento nenhum. Tem muita videira em pé franco em Colares até hoje. Videiras muito antigas, inclusive. Então, essa característica de videira em pé franco fez o vinho de Colares disparar, porque é uma zona super pequenininha. A produção é relativamente limitada. Mas nessa área, a zona era praticamente de vinhedos, nessa época, né, no final dos 1800, começo dos 1900, tanto que Colares era o vinho que as tropas francesas bebiam na Primeira Guerra Mundial. Então, os franceses lutavam bebendo Colares. E foi um vinho que, por ser um dos poucos a ter sobrevivido no mundo durante esse período filoxérico, né, que ele ganhou muitos prêmios, foi muito difundido, tanto branco quanto tinto, mas ele acabou parando no tempo e não se modernizou ao longo do tempo. Além das areias, o solo aqui é de base calcária, tá? A gente vai ter solo argilo-calcário, essencialmente, e isso vai nos diferenciar os dois tipos de solos que são autorizados para vinho de Colares. O chão de areia, que é literalmente em dunas e areias, com um subsolo calcário, e o chão rígio, que é o solo argilo-calcário. Não tem mais areia, solo argilo-calcário é o que eles chamam de chão rígio. Então, o chão de areia, dá para ver na imagem aqui, né, com os tapumes, é literalmente areia. E aqui são videiras.
E as videiras aqui não têm sustentação. Eu vou erguer os galhos, né? Eu vou erguer os troncos durante o amadurecimento da uva para que ela não encoste no chão. Eu vou erguer esses tapumes, geralmente com taquaras, para proteger do vento, porque o vento vai soprar e vai causar abrasão nos cachos, se eu não fazer um quebra-vento, mas está na beira da praia. Então, o chão de areia é o que eles chamam de regossolos psamíticos. Solos arenosos, sem estrutura, não aderentes, eles são muito soltos, não plásticos, não tem argila, né? Mais ou menos ácidos, possuindo, quando muito, um horizonte A1 delgado. O que é horizonte A1 delgado? O horizonte A1 é o primeiro horizonte do solo, é a primeira porção de solo. E é um solo muito pouco profundo nessa primeira parte, porque é só uma camada de areia. E tem pouquíssima matéria orgânica acumulada. Então, são dunas, outras formações geológicas, pouquíssima vegetação. E hoje, as vinhas de chão de areia estão desaparecendo. Porque Colares, como a gente viu no mapa, deixa eu ver se eu volto aqui. Essa zona aqui é praia. A gente tem as Enhas do Mar, tem a Praia das Maçãs, tem o Cabo da Roca aqui para baixo. Então, isso aqui é praia, é litoral. E quem é que não quer ter uma casa na praia? Não precisa ser nem bonito, olha o litoral do Rio Grande do Sul. Olha a maldade aí no comentário. Mas brincadeiras à parte, a exploração imobiliária está acabando com os vinhos de Colares. Porque a gente praticamente não tem mais chão de areia. E a maior parte do vinho de Colares tem que ser produzido em chão de areia. Além disso, a gente tem, e vai ter como casta principal para tintos, a Ramisco. A Ramisco deve entrar no mínimo, 80% do total do vinho. Essa daqui é a Ramisco. Pode entrar também João Santarém, Molar e Parreira Matias, tudo isso em chão de areia. A Ramisco é uma casta que vai ter muito tanino, vinhos que não vão ter tanta cor assim, mas tem muito tanino, uma baita acidez, é uma casta que demora para amadurecer, demora para atingir o seu auge de maturação, mas ela se adaptou muito bem ao litoral dessa zona. E a casta típica daqui é a Ramisco, que é uma casta bastante rústica até, porque ela é bastante resistente, tem videiras pré-filoxéricas, e os vinhos evoluem muito, mas eles evoluem de um jeito que a gente não está acostumado nos vinhos que a gente degusta por aí. Os vinhos que a gente vai provar hoje são bem diferentes. E como casta branca, tem a Malvasia de Colares. Então, 80% também do vinho tem que ser, no mínimo, Malvasia. Geralmente, os vinhos são varietais. 100% Ramisco, 100% Malvasia, mas pode ter outras castas no blend. Nas brancas, pode adicionar Arinto, Galego Dourado e Jampal também. Então, castas portuguesas. O Galego Dourado, por exemplo, é uma casta importante para uma denominação próxima, que é Carcavelos. Tem o vinho licoroso de Carcavelos. Alguém aqui participou da degustação de vinhos e doces portugueses? Quem participou dessa degustação, o vinho de Carcavelos é feito de Arinto, Galego Dourado e Ratinho. Então, tá aí a Galego Dourado pode entrar no vinho de Colares também. E a gente tem o chão rijo, Então, aqui a gente tem o chão rijo. Chão rijo são os solos argilo-calcários. Então, o que a gente falou de chão de areia é Ramisco e Malvasia. No solo argilo-calcário, pode-se plantar João Santarém, que é a Castelão, que também é chamada de periquita, que deve ter no mínimo 80% do total, e pode plantar Molar, Parreira Matias e Tinta Miúda, e vinhos brancos, Malvasia como base e outras castas. Então aqui tem, por exemplo, um vinho de chão rijo, que é um vinho que a adega regional de Colares faz. E reparem que esse é um vinho regional Lisboa, ele não é um vinho Colares. Porque o vinho de Colares tem que ser feito em chão de areia, predominantemente, com um pouco de uva de chão rijo. Então, se eu não plantar na areia, eu não posso fazer Colares. Aqui a gente tem a característica do vinho, Eu tenho um rendimento máximo de 55 hectolitros por hectare para tinto, que dá 5.500 litros por hectare, que é um rendimento baixo, mas pensem que eu tenho vinhas sem sustentação. Na areia, o solo é muito pobre em matéria orgânica, então a densidade desse vinhedo é muito baixa. O vinho tem que ter no mínimo 10% de álcool e dificilmente é um vinho com 13%, geralmente é um vinho com 10, 11, 12% de álcool.
O vinho tinto tem que ficar no mínimo 18 meses em madeira, geralmente fica muito mais, e tem que ficar no mínimo 3 meses em garrafa, geralmente fica muito mais. E o branco, 70 hectolitros por hectare, né? Hectolitro é 100 litros, então 7 mil litros por hectare, 10% de álcool, mínimo 6 meses em madeira, mínimo 3 meses em garrafa de estágio. Algumas vinícolas de Colares, né? Então aqui a gente tem a Adega Regional de Colares, que é uma cooperativa. Eles fazem vinhos para muita gente, não só de Colares, mas outros vinhos. É uma adega bem preservada. A foto inicial da apresentação é dessa adega. Vale muito a visita. Eles são super acessíveis, super fáceis de visitar. É muito pertinho de Lisboa. É no caminho de Sintra, né? Aqui a gente tem a Adega Beira-Mar, que é da família Chitas, que faz Colares Chitas, né? Que é um dos mais famosos, um dos mais tradicionais, que é em Azenhas do Mar, dá para visitar também. Tem a Viúva Gomes, que também é outra adega visitável, mas a Viúva Gomes abre um dia na semana. Então você tem que agendar a visita e ir nesse dia. E o turismo aqui, tirando a adega regional de Colares, não é como o turismo aqui no Brasil, que eu chego na vinícola às 5 da tarde de uma terça-feira e visito. Faço degustação de todo... Não. Aqui você tem que agendar, visitar, porque são vinícolas pequenas, familiares. A gente foi visitar a Viúva Gomes da última vez. O rapaz que nos atendeu falou: eu tenho esses vinhos aqui para vender. Ah, mas não dá para dar uma olhada na vinícola? Não, estão trabalhando na vinícola agora, não dá para visitar, não. Visita é com dia e horário marcado. Se você quer visitar, marque e volta outro dia. Então, essa filosofia anacrônica até nisso. Tem a Visconde de Salreu, que é uma cave super bem preservada, muito bonita também, que também pertence à família Chitas, né, hoje. Tem o Casal de Santa Maria, que faz uns estilos mais modernos de Colares, então tanques de inox, é uma vinícola mais moderna, mas o estilo de vinho ainda é clássico. E vamos degustar o nosso primeiro vinho. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vocês estão bonzinhos? Abre os microfones de vocês aí, vamos conversar, trocar uma ideia. Geralmente... Não tem choro mesmo, né, Vini? Porque eu tentei chorar e eles não deixaram me mandar embora. Olha aí. Então, vamos lá. Primeiro vinho. Pálido, límpido, brilhante. Um vinho bem... é um amarelo, né, de pálido para médio. Tem um toque esverdeado ainda, mostrando que é um vinho bem jovem. No nariz, uma intensidade média. E o que vocês sentem cheirando esse vinho? Erva. Erva, perfeito. Ele tem umas ervinhas frescas. Nota cítrica. Cítrico. Uhum. Limão siciliano, Sim, limão Tahiti. Vocês não sentem um aroma que lembra solução salina? O americano chamaria isso de brine. O pessoal na Itália chama isso de salmastro. Essa nota de soro fisiológico. Eu senti isso aí. Soro. Essa é uma característica, essa coisa salina, esse toque mineral, é típico de Colares. Mas só porque tu falou, né, que eu senti também, Pedro. Senão... Sim. Mas é uma coisa assim, não... se você não sabe, se você não sabe procurar, porque é geralmente uma coisa que a gente não procura, porque não tem, mas é descritor típico de Colares. E no paladar? No paladar a gente sente a salinidade, mais do que no nariz. Sim, ele é um vinho salgado. Uhum. Vinho salgado. E fica salgado depois, quando a gente fica salgado na boca. É um vinho salgado. Muito Mas salgado. É bem bom. Salgado e bem marcante na acidez, né? Uma textura. A acidez. É isso aí. É uma acidez que a gente pode até chamar de adstringente, porque ele tem essa...
Sabe quando você morde uma maçã verde, bem verde? Isso é o ácido málico, que dá essa tartness em inglês, né? Essa coisa adstringente no paladar por causa da acidez. Ácido málico. O salgado fica, né? Muita maçã verde, muito salgado. O cítrico aparece super bem. Tem uma coisa de pêssego verde, fruta de caroço verde. Mas a fruta aqui é super fresca no paladar. Uhum. Então, é isso. Não é um branco comum. Não é um branco tradicional, ordinário. E nem ordinário não no sentido de vagabundo ou de má qualidade. Ordinário de fácil de encontrar. Não é um estilo comum. Ô, Vini, tem uma certa untuosidade bem de leve, não? O corpo dele não chega a ser um corpo que preenche a boca, mas ele tem uma coisinha mais... Ele tem uma boa concentração de fruta, o que dá para ele um certo volume de boca. Mas se a gente olhar aqui na ficha desse vinho, que é o Arene, que é da adega de Colares, e eu também trouxe na mala, ele é um vinho que tem 12,5% de álcool. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Não. Peraí que agora sim. Demora um pouquinho para... Então, assim, ele é só de solo arenoso, feito com malvasia de Colares. O processo dele é bica aberta. Bica aberta é uma prensagem direta. Você vai esmagar as uvas e o próprio peso vai fazer com que o mosto flor saia. Então tem uma pequena maceração com as cascas na prensa, o que dá ajuda a dar uma certa textura para esse vinho. Fermentação em cuba, em tanque de inox, seguida em estágio com as borras, 6 meses em tonel de madeira exótica, que é mogno, 2017, e é um vinho que vai envelhecer super bem, porque ele tem um monte de concentração de fruta e um monte de acidez. A harmonização tradicional para esse tipo de vinho, deixa eu até parar o compartilhamento aqui, é marisco. Nessa zona litorânea de Portugal, perto de Lisboa, tem muito marisco. Então, marisco, mexilhão, para quem gosta de polvo, lula, para quem gosta de vieira, ostras. Ostra e Colares é uma harmonização fantástica. Almeijos. Ameijos. Vinícius. Isso aí. Eu me lembro uma outra harmonização com marisco, que é o muscadet francês. Mas ele é diferente, assim, um pouco, né? Um pouco bem bastante. Diferente. Mas é uma grande harmonização. O muscadet... A salinidade tem, mas tem a um acidez pouco, não é igual. Porque o que ajuda na salinidade do muscadet, o que dá essa nota mineral para o muscadet é o surli, é o contato com as borras finas. Que esse vinho também tem, mas o Colares é naturalmente salino. Então, o muscadet é menos intenso do que esse vinho. Tanto que muscadet não é um vinho muito longevo, é um vinho para beber jovem. Esse aqui é um vinho que tem um baita potencial de evolução. Tá bem. E a casta malvasia é bem diferente, né? A vinificação, por exemplo, aqui no Brasil de malvasia não tem essa salinidade, né? Sim, aí tem um ponto importante. A salinidade em vinhos é uma coisa difícil de explicar. Alguns vão dizer que é proximidade com o litoral, alguns vão dizer que é solo calcário, alguns vão dizer que é o contato com as borras finas. Não tem consenso sobre de onde vem a salinidade. Mas a malvasia é uma família de uvas, então tenho clones de malvasia diferentes, uns mais aromáticos, outros menos aromáticos, e eu tenho vinificações diferentes de malvasia. Então, a não ser que a gente tenha uma malvasia do mesmo clone da plantada em Colares, plantada no litoral, aqui no Brasil, para fazer vinho, a gente não vai ter nada nem próximo de Colares. Nada nem que chegue nem perto. Porque é um conjunto de condições tão específico que não tem como reproduzir. Aqui a gente poderia falar de um conceito de arestas e aspereza e dificuldade em nível alto, né? Sim. É um vinho branco com 2 anos, que é um vinho branco. Ele é agradável, porque ele é refrescante, tem uma boa concentração de fruta e tudo mais, mas ele é um vinho duro.
Ele é um vinho agudo, ele é um vinho sharp, afiado. Pegar essa acidez e colocou... Ela vai cortar alguma coisa no meio, de tão ácido que ele é, de tão afiado que ele é. O inglês diria que esse é um vinho steely. Ele lembra aço de tão afiado que ele é. Esse tipo de acidez. É engraçado porque em português a gente acaba não tendo tanto vocabulário para descrever algumas coisas, né? Ou não usa tanto, mas é divertido isso. A ação que dá de escovar os dentes e depois tomar uma coisa ácida. É isso. De tão ácido que ele é. É um vinho muito ácido. Mas é um vinho muito ácido e, assim, apesar de muito ácido, ele é muito agradável. Eu adorei esse vinho. Mas, de novo, não é um vinho fácil. Não é um vinho óbvio. Colares é isso. Eu sou apaixonado por Colares porque é uma coisa que te provoca, que te instiga, te faz pensar. Da onde vem isso tudo? Como é que funciona essa porcaria aqui? Eu acho que quem gosta de vinho, acho que é isso que a gente procura, né, cara? Não quer ficar naquele padrão que todo mundo... Tipo, mesmo. Isso aqui é muito diferente. É muito bom. E uma coisa importante. Esse vinho é desequilibrado? Não, achei que não. Ele não é desequilibrado. Ele só é muito ácido, muito afiado, muito agudo, mas ele tem intensidade de fruta para essa acidez, ele tem volume de boca para essa acidez. Ele não é um vinho acídulo do ponto de vista pejorativo, ele não é azedo só. Sim. Ele tem... Mas ainda, né, toda aquela acidez na boca, um tempão depois de tomado, ele não é uma coisa que incomoda. É como você morder uma maçã verde, é como você morder um pêssego verde, e assim, você sabe que vai amadurecer. Vini, esse aroma de soro fisiológico, para mim, lembrou mais aqueles sprays de cicatrização, assim, como é que chama? A base de água oxigenada, na verdade. Perfeito. Água oxigenada, Sorine. Ele lembra essa coisa de soro, de maresia. É isso. É tipo de Colares. Vamos para o vinho de número 2. Que é a mesma safra, só que uma vinícola diferente. Esse tem baunilha. Esse tem um toquezinho de mais adocicado, né? Eu não iria tanto para baunilha, mas eu iria mais para fruta mais madura. Ele tem flor, Vini. Tem floral, perfeito. A dama da noite. Isso aí. E tem uma nota plástica que lembra a Semillon, não tem uma coisa assim? Tem, alguma coisinha que vai para esse lado, sim. Então aqui a gente tem uma maçã madura, uma maçã verde madura, tem floral, flores brancas, a gente tem dama da noite, tem um toque que vai para o lado do jasmim, a gente tem o cítrico mais maduro, tem flor de limoeiro. É um vinho mais rico do que o anterior no nariz. Mais complexidade, né? A gente ainda tem aquela nota salininha, discreta, mas aqui está bem mais discreta que no vinho anterior. E no paladar? Salino. Eu acho que parece que tem. Fala, Rafa, fala. Tá bom. O Rafa até fechou o microfone. A gente fica salivando 2 dias depois de tomar esse vinho. Sabe? Saliva, assim, ó, isso é parâmetro para acidez alta. Isso e Riesling Renano. Só que tem o salino, que é uma coisa que o Riesling Renano não tem. Né? É um vinho para tomar com babador, né? Para tomar com babador, exatamente isso. Ele é muito refrescante. Ô Vini, e tu diria que essa persistência que ele tem é de fato um final que é super longo ou é mais o impacto da acidez mesmo? Porque por mais que ele permaneça na minha boca, eu sinto o gosto dele ainda. Então assim, parece que é uma persistência infinita, assim.
não chega a ser infinita. Eu diria que ele é um vinho de persistência média mais, mas ele é um vinho média mais para longa, tá? Mas a acidez ajuda, porque a acidez ultrapassa o sabor. O sabor termina e a acidez fica. Mas como a acidez leva muito dessa coisa cítrica no paladar, que é o core dele, o coração dele é o cítrico, ele é um vinho que fica um monte de tempo no paladar. É um pegar-ratão, na verdade, isso, né, tia? Sim, tem que separar essa maçã verde da acidez. Mas, assim, dá para colocar em longo sem maiores problemas. E isso é legal. Ele tem uma baita de uma concentração de sabor. Ele não tem uma complexidade imensa, porque ele tem nota primária, essencialmente. Pensa que é um vinho que ficou no mínimo 6 meses em madeira, mas não é madeira nova. Eu não quero aroma tostado, não quero aroma... O fato dele ficar no mínimo 6 meses em madeira é para ter um pouco de uma maturação oxidativa, para liberar melhor os aromas, para integrar um pouco melhor essa acidez, porque a acidez total de um vinho não muda. O que muda é a acidez combinando com alguns outros componentes, esterificando, formando alguns aromas e tudo mais. Mas a acidez fica, a acidez segue. Então é um vinho muito longevo. E a harmonização seria a mesma também que o anterior. O mesmo caminho. Assim, mexilhão, marisco. Esse é um vinho que o povo da ilha adora, nega. Tem que provar com uma ostra na ilha. Mal faz capomba na balé, se não provar esse colete com ostra. E pimenta aqui acabaria com o prato, com a harmonização? Depende. Porque assim, o problema da pimenta é o álcool. Não é um vinho muito alcoólico. Então, é um vinho que eu poderia colocar, por exemplo, com um prato que tivesse uma picância. Só que é um prato que não pode ter muita intensidade de sabor. Mas eu encararia numa boa um acarajé com esse vinho aqui, assim, ó, com gosto. Legal, massa. Com gosto, encararia um acarajé com esse vinho aqui. Vou tomar um gole d'água. E vamos para o nosso vinho de número 3. Que é o Chivas. Esse já é mais maduro, né? Esse é mais maduro. Tem um dourado. Deixa eu até mostrar o anterior, né? Que eu não mostrei. É Vocês já receberam a apresentação antes e tudo mais, eu paro no meio do caminho. Mas eu não... eu fico não... Quem não abriu, melhor. Deixa para depois. Nossa, que aroma maravilhoso. Fantástico. Então, aqui o segundo. O anterior é o Vilva Gomes Branco 2017. Solos arenosos, malvasia de colares, 12,5% de álcool. O teor alcoólico é o mesmo. O rótulo tem esse estilo antigo. Os rótulos são muito bonitos nos vinhos de colares. Muito bonitos. E vamos para o terceiro. São rótulos de outrora, né? São rótulos de outrora. Foi o que eu postei no grupo, né? Tem aquele episódio de Friends e daquele móvel que foi comprado. É o móvel de Yor. Como é que tu lembrou disso aí? Cara, eu assisti muito essa série, não me orgulho disso. No visual, um vinho dourado, com uma intensidade média, límpido, brilhante. No nariz. Fruta bem madura, né? Aqui a fruta já não tá mais madura, ela tá seca. Passada, Nozes, castanhas, amêndoas. Calda de caramelo. Tem um toque meio oxidado, não tem? Tem. Cogumelo, terroso. Aqui a gente tem muito cogumelo. Champignon. Que baita nariz. Parece vinagre de maçã. Tem um toque que lembra vinagre de maçã. Nossa. Que aí o caso vai lembrar mais a maçã desidratada, a maçã seca. Porque aí a coisa... Eu diria que é aquela maçã passada, sabe? Quando ela já amadureceu tanto que já tá ruim para comer, assim. Não é ruim para comer, mas tá bem já quase apodrecendo, né? A maçã sobremadura, a maçã seca. Sobremadura. A papinha de criança de maçã.
Mas aí um ponto importante. Esse vinho tem cheiro de vinagre? Não. Ele não tem o ácido acético desagradável. Ele não é um vinho acético. Não tem. Ele só tá... isso é um vinho branco terciário total. Super terciário. A fruta fresca não tá mais aqui. Aqui a gente tem terroso, a gente tem oleaginosas, Fruta a gente seca. tem muita amêndoa, tem cogumelo, folhas secas e uma intensidade aromática muito agradável. Muito bem nítido, bem intenso no nariz. E no paladar? Agora o negócio veio. Mas ele continua ácido. Uhum. É uma acidez diferente, né? Sim, porque lembra, a acidez total nunca diminui. O que muda, assim, a gente vai perceber ele menos ácido que os anteriores, porque ao longo dos anos, esse é um vinho de 2010, ele é um vinho branco com 10 anos. Poxa! Um vinho branco Parece com 10 anos. Muito mais. Mas parece que tem mais, não? Pelo perfil terciário, sim. Mas se a gente analisar que ele é um branco... Quantos brancos com 10 anos a gente toma no dia a dia? Nossa, difícil. Com essa qualidade. Nossa. Esse é um ponto importante. É um branco com 10 anos, que tem uma baita acidez, e a acidez total não diminui. O que acontece é que parte dos ácidos se combinam, então a gente vai ter ganho de complexidade de aroma. Na boca, ele é o mais intenso em aroma. Sim. Esse é um vinho que, para um queijo mais gorduroso, com nozes, com amêndoas, pegar um brie, um camembert, um queijo desses com mofo branco, porque tem a coisa da nota terrosa nesse vinho, com nozes, amêndoas, castanhas, é espetacular. Que tem uma questão que ele é mais seco, parece. Sim, ele fica muito seco no paladar, porque a gente não tem percepção de fruta. Lembra que o frutado ajuda a dar essa sensação de doçura na boca. E se eu não me engano... Como que é o álcool? Então, ele é menos alcoólico. Esse é um vinho que tem 12%, um pouco menos alcoólico. Então, a fruta ajuda a dar essa percepção de doçura também. A gente não tem fruta fresca aqui, madura, né? A gente tem fruta seca, nozes, castanhas, amêndoas. Incrível. Até achei que a fruta fica mais persistente nesse aqui. Sim, ele é um vinho bem longo no paladar. Parece um vinho de aperitivo ou de final de... Sim. É um baita vinho para receber as pessoas tomando esse vinho com petisco. Esse vinho com presunto cru é fantástico. É literalmente aquele pratinho de nozes, castanhas, amêndoas, um presunto cru, um queijinho, para dar aquela aperitivada. Ou no verão, no calorzão, assim, terminou a refeição, você vai parar na beira da praia, olhando o mar, sentindo a brisa e tomando esse vinho. Que tortura, Vini. tipo agora, na sim. Bahia ainda, né? Tipo agora. No mar quente da Bahia, né? De Maragogi, não do Rio Grande do Sul, né? De preferência no mar quente da Bahia. Mas se não tiver o mar quente da Bahia, serve o mar chocolatão do Rio Grande do Sul, que está funcionando também. Muito legal, assim, a gente provou 2 brancos da mesma safra de vinícolas diferentes, então a gente sente uma ligeira diferença de estilo de vinificação. Apesar disso, o estilo do vinho fica muito nítido. E a gente degustou um Colares branco velho. E um ponto, apesar desse vinho não evoluir mais do que ele evolui, ele é um vinho que se preserva muito bem ao longo do tempo. Porque ele já está inteiro terciário. Mas ele, por ter muita acidez e muita concentração, ele ainda vai durar muitos anos. Então, Colares, assim, é um vinho bom para comprar e esquecer. Ô, Vini, tu acha que os 2 primeiros, se tivessem sido guardados por uns 10 anos, chegariam nesse ponto aqui? Acredito que sim. Sim. Eles são os tipos de aroma, essas coisas assim, acho que ele tem tudo a mesma base, né? Não muda muito, assim. Só que eu acho que dá a impressão que o primeiro ali parecia que não tinha barrica, por exemplo, que foi feito só eu não me lembro se ele tinha ou não tinha. Tem que ter.
Colares branco tem que ter no mínimo ter, 6 meses em madeira. No mínimo. O segundo parecia um pouco mais evoluído e o terceiro mais ainda, né? Só que um ponto importante. Mas essa questão da madeira... Não, fala, Rafa. Não, a questão da madeira é interessante, porque o segundo, apesar de ser a mesma safra, dá para sentir mais a madeira e ele fica um pouco mais, digamos assim, mais fofinho, mais legalzinho, assim. Sim, ele fica mais macio, mais redondo. Mais macio, só que um ponto importante, tem que ficar 6 meses em madeira, mas não é madeira nova. Isso aqui é, assim, Portugal teve mogno, e esse mogno de Portugal veio do Brasil. Esses tonéis são feitos com madeira brasileira do tempo do Brasil colônia. Sabe? São tonéis muito, muito, muito velhos. A mesma coisa, assim, os do primeiro vinho. Os do segundo vinho, que é da Viúva Gomes, eu acredito até que sejam de carvalho, acredito que sejam de carvalho português, se eu não me engano, mas também muito, muito, muito velho. Então, o impacto de madeira, de fato, no vinho é mínimo. O que vai diferenciar é a espessura da barrica, do tonel, que talvez permita um ingresso maior ou menor de oxigênio com o vinho, mas isso também é o ponto de... o impacto da madeira é muito mais por ter um amadurecimento com presença de oxigênio do que ter aromas amadeirados no vinho. A tosta aqui, a origem da madeira é irrelevante. Assim, é carvalho francês ou americano? É tão velho que já não faz diferença se é francês, se é americano, se é russo, se é suíço, se é grego. É madeira velha. Mas sabe o que eu senti nesse segundo aqui? Para mim ficou bem marcado, por isso que eu falei que tinha baunilha. Eu senti ele parecido com que quando o Chardonnay passa por barrica. Fica aquela coisa meio adocicada de baunilha e coco e coisa assim. Então, eu não sei, para mim tá na taça ainda aqui. Um ponto importante. Ele tem a fruta mais madura e por isso acaba tendo essa associação. Porque o primeiro tinha fruta muito verde, o segundo tinha fruta verde e fruta mais madura. Nunca sobremadura, nunca geleia, nunca compota. A fruta madura. Só que não dá para entrar na baunilha porque ele não tem aquela coisa do pudim de leite condensado. É que a gente tem baunilha em todo lugar. Ele não tem baunilha, ele tem fruta. Mas eu não entraria na baunilha. Então, uma sugestão é não guardar essa referência como baunilha, porque não tem baunilha. Eu também confundi. Uma coisa que dá para associar, por exemplo, do lado do coco é a água de coco. Mas não é o coco doce que a gente vai ter no Chardonnay com carvalho americano. Chocolate branco dá para dizer que tem? Não entraria no chocolate branco. Não. Pense no seguinte, essas notas são notas de chocolate branco, notas lácteas, são notas de fermentação malolática. Olha o ácido málico desses vinhos, eles não têm malolática. Esses não têm malolática. Não, olha essa acidez málica ridícula. Se eles tivessem malolática, eles seriam muito redondos no paladar. E não ásperos do jeito que eles são. Para visualizar a vinícola, por exemplo, um vinho esse que nós tomamos agora, que tem 10 anos, ele e nessas mesmas barricas, então a cada ano esvaziou a barrica, botou na garrafa, limpou a barrica e segue fazendo na mesma, isso, a vida toda? Isso, a vida toda. A barrica vazou, reforma e assim vai ciclicamente por os tempos dos tempos, amém. Essa é a vibe. Deixa eu mostrar para vocês a ficha do terceiro vinho. Que é o vinho... e assim, um ponto. Uma coisa que poderia diferenciar o primeiro do segundo vinho é que o segundo poderia ter o Viúva Gomes, que é esse que vai aparecer na tela agora, ele pode ter uma malolática parcial, mas não é tradicional em Colares ter malolática, tá? É isso aí que eu ia falar, porque esse aí não é aquele que tu falou que ele fica um tempo com as cascas prensando lá e tal. Não, o que fica com as cascas é o primeiro. É o primeiro? É o primeiro.
que é o que dá um pouquinho dessa astringência também para o primeiro. E reparem um detalhe, tá? O preço. Estão conseguindo ver a tela? Sim. O primeiro é um vinho branco com garrafa de meio litro que custa quase 16 euros. Isso é um vinho muito caro para Portugal. Porque é tão raro que não tem. Mesma coisa, 21 euros. Para um vinho branco português de meio litro é bem caro. O terceiro é o Chitas branco, que é daquela vinícola de Azenhas do Mar, né? Do Antônio Bernardino Paulo da Silva. Aqui vai ter Malvasia de Colares, Arinto e Dona Branca. Fermentação em depósito de inox, estágio em barrica de madeira. É a vinificação dele atual. Não sei se o 2010 já tinha inox. Método de bica aberta com fermentação controlada. Então ele teve um pouquinho de contato com as cascas. 12% de álcool, 42 euros a garrafa. Essa tem 750 ml. Ô, Vini, Sim. O Viúva Gomes é feito numa outra vinícola, né? Que os caras compartilham. Eu não sei se todos são feitos num lugar só, não sei se é isso ainda. Não, então. Ou se... Tem a Adega de Colares, que é essa daqui. Tem bastante gente que faz vinho na Adega Cooperativa de Colares. A Viúva Gomes tem a adega deles, que é essa daqui na tela. Entendi. Aí o Chitas tem a Visconde de Salreu e a Beira-Mar. Mas a Viúva Gomes não faz os vinhos na adega de Colares, não. Não fazem junto os Colares. O chão de areia. O chão de areia não são feitos. São. Na verdade, é um ponto importante. Chão de areia é o solo que o vinho de Colares tem que ter como base. Sim. Deixa eu confirmar para não falar besteira. Porque eu lembro de ser feito por uma só vinícola e daí distribuído entre os outros, o chão de areia. Então, durante um tempo, a adega de... Porque assim, durante um período, Colares virou uma coisa tão rara que só a adega de Colares manteve a produção. Nos últimos anos, as vinícolas resgataram a produção própria. Então ficou um lapso, ficou um período de tempo em que só a adega de Colares estava produzindo para todo mundo. Até pelo custo de manter a vinícola e tudo mais. Hoje em dia, as vinícolas retomaram a sua produção própria. E eles estão ainda voltando um pouco, né? Porque no começo estava meio atrapalhado aqui, não consegui te ouvir direito. Eles estão plantando de novo, fazendo novas plantações em areia. Então, eles estão tentando fazer novas plantações em chão de areia, mas não tem muito vinhedo. Terreno. Não tem muito terreno. Assim, e 80% das vinhas tem que estar em chão de areia. Eu posso usar até 20% de chão rijo, mas 80% tem que estar na areia. Sim. Não, eu peguei aquela parte que tu falaste da exploração imobiliária toda ali, mas eu queria saber se mesmo assim tem coisa nova, né? Então, tem coisa nova, tem algumas vinícolas que estão inovando na região. Então, inclusive alguns produtores menos conhecidos estão começando a produzir os seus colares em parceria com a Adega Regional de Colares e tudo mais. Mas as antigas estão tentando se manter, mas assim, é uma denominação super pequena. Até Vini, por isso os vinhos são bem caros. Do que é a produção deles, assim, o total da denominação? Atualmente, eu não sei quantos hectares tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Blá, 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 blá. Ramisco, urbanização, tá acabando. Não tenho aqui o número de hectares de Colares. Deixa eu ver aqui. A gente já procura na hora. Mas, assim, são poucos hectares. Carcavelos é menor. Carcavelos tem uma vinícola que produz. Mas Colares deve ter o quê? Marcas contemporâneas, tá, atuais, produzindo Colares hoje,
deve ter 6, 7 marcas produzindo colares hoje. Então é bem pequeno. Bem pequeno. E encontrar vinho fora de Portugal é quase impossível, né, Vini? Vinho de colares fora de Portugal é muito difícil. Assim, até tem alguma coisa antiga que veio para o Brasil, você vai encontrar procurando numa adega obscura e tal. Mas não é um vinho popular nem em Portugal. Bah. De novo, são vinhos caros. O português médio vai tomar vinho de 5 euros, 4 euros a garrafa. Você investir 20 euros numa garrafa de vinho branco de meio litro... Hoje eu estava falando com um amigo meu que mora em Lisboa, disse que ia participar de uma degustação de vinho de colares, né? Aí ele comentou que ele tomou uma vez, pagou 30 euros, uma garrafa de 500 ml e achou horrível. Pois é. É mais ou menos essa brincadeira, porque é algo muito pequeno, é algo muito nichado, colares. Um brinde ao Vini que nos proporcionou essa rica experiência. Eu sou maluco, eu trago essas coisas na mala porque eu gosto dessas coisas. Essas coisas boas. Depois eu consigo ver quanto tem de hectares de colares e tudo mais, mas é pouca produção, tá? É realmente bem pequena. Tem dois prazeres, né? Tem diferença de tu tomar uma coisa que tu acha gostosa mesmo, assim, que é aquilo que te dá prazer no teu paladar, e a outra coisa é essa coisa do diferente, né? Porque tu tomar sempre Chardonnay, aí sempre a mesma coisa, sempre Cabernet Sauvignon, sempre o Malbec argentino. Tem gente que eu conheço que o cara a pessoa é enófila, assim, compra assim, ó, sabe, dezenas de garrafas do mesmo vinho sempre, assim, tudo é Malbec argentino, tudo é, sabe? Então, assim, tem essa coisa do prazer de provar uma coisa que é diferente, né? Sentir novos sabores, novas texturas, novos aromas. A mistura, isso né? é muito legal da curiosidade, mas eu tomo colares por prazer, tomo colares com gosto. Principalmente branco, que o colares branco é mais fácil que o tinto. Inclusive, vamos servir o nosso primeiro tinto de colares. E aí, o que vocês me dizem desse vinho? Pálido, né? Um rubi pálido. É um rubi, pálido para médio. Nariz com uma boa intensidade. É um vinho que vai ter fruta madura, então a gente vai ter ameixa preta. Madura, preta. Floral, bastante. Tem alguma coisa floral. O que é esse floral? É violeta, né? As cegas, talvez eu chutasse com vinho gaúcho. Tá bem. Por quê? Não, porque ele me remete a alguma coisa do nosso bretezinho gaúcho, sabe? Tá. Então, assim, violeta, concordo. A última matéria que eu li aqui, deixa eu pegar aqui, colares tem... não consegui achar quantos hectares tem. Tem mais sobre carcavelos do que colares. Mas, bom, voltando para o vinho. A gente tem... Eu não iria pro lado do brete, porque o brete vai lembrar estrebaria, pau de galinheiro, vai lembrar estábulo. Acho que não é o brete, mas assim, um vinoso, assim, sabe? As cegas, eu diria que é Toriga Nacional Gaúcho. Tá bem. Tem uma nota vinosa. Tem, né? Bem discreta. O que me leva pro vinho gaúcho. Mas pensa um ponto também importante. Um vinho que vai ter... em 2017, Colares tinha em torno, em chão de areia, 15 hectares. Hoje tem mais. Estão recuperando. Mas é um vinho que tem, além da fruta preta, então ameixa, amora, maduro e tudo mais, tem uma... Ele ficou 2 anos em carvalho.
2 anos em madeira, na verdade, não foi carvalho, né? 2 anos em madeira, ele vai ter um caráter oxidativo. Tem contato, eu ia falar sobre isso. Parece ser uma madeira velha, oxidativa, não brete. Tem uma coisa de madeira velha. Que é uma coisa de madeira. Sabe quando você está fazendo reforma e está cortando madeira e sobe aquela serragem? Tem uma nota de serragem, uma nota de pó de madeira. Isso, pó. Tem um toque de especiaria, mas é uma especiaria discreta, bem discreta. Eu iria pro lado do cravo. Talvez um anis estrelado, bem discreto. E no paladar? E aí a coisa fica bem interessante. Ele é leve, né, no paladar. Não tem essa potência toda que tem no... achei ele mais... Não é que é arredondado, mas tu não sente toda essa complexidade, eu acho. Eu achei ele tânico e muito diferente, assim. Então, primeiro ponto. Uma coisa é complexidade de aroma e sabor, outra coisa é estrutura, textura. A estrutura, textura. Ele é um vinho duro. Duro. Acho que é a melhor palavra. Secou a boca, não consigo falar nada. Tá tudo seco. Ele tem muito tanino e tanino muito áspero. E também por isso ele fica tanto tempo em madeira, porque ele tem muita aspereza. E vi o álcool dele. Ele está com 12% de álcool. Porque o álcool e o tanino acabam meio que sendo um pega-ratãozinho também aqui, né? Porque o tanino ele bem dá uma apertada na tua língua. Que eu pensei, bom, será que é álcool ou isso é tanino de fato? Não, é tanino, só tanino. É tanino. Para diferenciar tanino e álcool. Álcool enxuga a boca, mas álcool não tem textura. Tanino tem textura. O álcool, sabe quando você passa álcool gel na mão? Agora todo mundo sabe fácil por causa da Covid, mas a pele resseca. É o que acontece com a mucosa da tua boca quando tu bota um vinho muito alcoólico. E vai sentir aquela sensação de pseudo-calor, esquenta o peito e tudo mais. Tanino vai ter aspereza. Por quê? Ele vai se juntar com algumas proteínas da saliva, como a mucina, por exemplo, e ele vai fazer com que a mucina perca o poder de lubrificação. Então você literalmente vai sentir essa coisa de lixa, de aspereza. Que bacana. E o tanino arranha a língua. Este. Não achei, sabe? Esse é o ponto. É um bom tanino. Só que tem muito. Só um detalhe. Qual é a safra desse vinho? No idea. Mas não é muito velho, a princípio. Chuta, Rico Vinho. Sei lá. 10? 2010. 2010 é um vinho tinto com 10 anos. Parece mais novo. Muito mais novo. É 2010? É 2010. É um vinho 2010 duro pra caceta. Pô, que chute, hein? Quando eu disse complexidade, eu não quis dizer isso, mas ele é muito duro. Colares. É diferente a dureza. É um vinho, assim, em 2010 é o vinho que a vinícola lançou agora, tá? Esse é o vinho jovem da vinícola. Na língua, a sensação que depois que a gente engole, que vai tudo, assim, parece que tu tomou olina, né? Que a língua parece que fica por cima com um certo amargor, uma coisa de bitter, que tu respira e... No nariz, a nota terciária não aparece tanto. No paladar, ela começa a aparecer. E aí vem essa coisa de olina, de bitter, de... o biotônico Fontoura. Mas a fruta ainda está madura, não é fruta seca como a gente encontrou no Colares Branco, por exemplo. Então esse é um vinho que está em desenvolvimento, mas ele ainda está para o jovem.
Ele entra num vinho exótico também, né? Tipo o leste europeu lá, Moldávia, vinhos dessa região aí. Então, Colares é exótico. Sim. Mas esse perfil, assim, que encontra nesses vinhos que não são tão comerciais, né? Sim. Porque, assim, pensa no volume de boca. Ele não tem concentração de fruta nem álcool para ser um vinho encorpado. Ele é um vinho de corpo médio menos. Então você tem uma baita estrutura, dada principalmente pelos taninos e pela concentração fenólica dele, mas é um vinho que tem pouco recheio nesse momento. Ele tem intensidade de fruta e tudo mais, mas ele não é um vinho volumoso, gordinho e tudo mais. Quem estava na degustação dos tintos 2012? Compara com o História. O História, que é um vinho com uma baita longevidade, tinha um tanino menos áspero do que esse e mais concentração de fruta e mais álcool do que esse vinho aqui. Exato. Então, assim, por isso Vinícius, ele pode ser que daqui a 20 anos ele fique mais fácil de beber, é isso? Nós vamos descobrir que a gente tem mais 2 colares velhos para tomar. Mas ele parece aqueles vinhos antigos, década de 80, 70, que tu precisava esperar muito para tomar, exatamente isso. Eu comecei a degustação dizendo que Colares é anacrônico. É exatamente isso. Colares é um vinho que precisa envelhecer bastante, é um vinho com baita potencial de evolução. Esse é um vinho que está com 10 anos e está duro. Quem é que quer esperar mais de 10 anos para tomar um vinho? Nossa. Então, Colares é um ponto completamente fora da curva. E também por isso está desaparecendo. Porque não é uma coisa fácil de tomar. E nem comercialmente viável, né? Se eu pensar pela questão do... Né? Putz, não é um negócio bom para quem produz. Então, ele é viável hoje pela questão da curiosidade. Colares é uma coisa histórica. Sim. Então, quem é que vai comprar Colares? A gente, os nerds do vinho, que quer saber como é, que quer degustar, que quer entender, que vai pagar R$40 numa garrafa de um vinho branco com 10 anos. 40 euros, né? Não são R$40. O euro tá 6, né? Vou pro vinho de número... Deixa eu mostrar... Fala, Rafa. Mas olhando assim, cronologicamente, não anacronicamente, o que quer dizer isso tudo que está acontecendo nesses vinhos? Em que sentido? Porque, cara, é justamente o que o nosso amigo falou, que não sei o nome dele, não conheço. Parece que está tomando um vinho antigo de uma outra época. Mas, Rafael, sou teu xará. Rafael, tudo bem? Mas é um vinho de uma outra época. Mas aí que tá, mas o que está acontecendo? E por quê? Por causa das leveduras? Por causa da madeira? Por quê? O motivo disso, sabe? Porque então, vamos lá. É que não está acontecendo, né? Eles não estão se modernizando, né? Primeiro ponto. Porque, assim, porque Barolo parece ter sido assim também. O cara vai ler os livros mais antigos, né? Já foi. De repente até Bordeaux, né? Mas, enfim. Vamos explicar. Primeiro vamos entender esse vinho específico. A Adega Cooperativa Regional de Colares, né? Cooperativa de Colares, 2010, arena e tinto, solos arenosos, ramisco, vinificação, esmagamento suave com desengaço parcial. Então, parte do engaço fica no vinho. Então, eu tenho tanino do engaço no vinho. Fermentação em cuba com curtimenta clássica. Então, longo tempo de contato com as cascas, seguida de 4 anos de estágio em tonel de madeira exótica. E barricas de carvalho francês dão uma ajudinha aqui. 12% de álcool, 18 euros a garrafa. Então, vamos entender a vinificação aqui e a vinificação antiga. Primeiro ponto. Vinhos antigamente, eles precisavam tanino antioxidante. Então, sem tecnologia, pensa na tecnologia moderna de vinificação, a quantidade de aditivos que eu posso botar no vinho. Antigamente não podia. Pensa no ponto de maturação da uva que se colhe hoje e o ponto que se colhe antigamente. Hoje, Bordeaux, você encontra Bordeaux com 13,5% de álcool. 14%. Isso era raro 15, 20 anos atrás. Aquecimento global está ajudando. Também, você não se importava tanto de deixar um vinho envelhecer longamente porque se valorizava bastante notas terciárias nos vinhos. Hoje não se valoriza tanto. Tanto que na Itália existe
briga ou a disputa entre tradicionalistas e modernistas, tanto para Brunello quanto para Barolo, por exemplo. Os modernistas vão ter uma maturação estendida da uva, uma maturação mais puxada, eu vou ter um tanino mais polimerizado, eu vou ter uma maturação fenólica melhor, se possível, e vou usar barrica nova. Vou ter mais nota de madeira nova. Os mais tradicionalistas querem vinho para envelhecer muito tempo, desenvolver aroma terciário, querem tanino super pegado, uma acidez super alta para ele poder evoluir por 20 anos tranquilamente, e tampouco se lixando para a fruta fresca, porque esse vinho já vai sair da vinícola tarde, porque eles valorizam a nota terciária. E nesse sentido, Colares não se modernizou. Até porque na região tem os vinhos regionais de Lisboa. Não tem por que modernizar Colares se tem outros vinhos modernos feitos nessa zona. E Colares é pequenininho. Então, mantém o Colares anacrônico, mantém o Colares desse estilo velho, com muito tanino, extração super longa. Porque eu poderia resolver esse tanino com uma maceração mais curta. É literalmente anacrônico porque eles continuam fazendo vinho como há 100 anos atrás. Como no início dos 1900. Para manter o perfil do vinho, para manter o estilo do vinho. Então é literalmente uma escolha comercial, técnica, filosófica, manter o vinho desse jeito. Ótimo, ótimo. Só que aí vamos pro vinho de número 2. Que aí a coisa, de novo, a coisa vai ficar mais interessante. Até o final a cobra vai fumar. Ah, vai. Esse é Robi pálido, mas ele já tem nota... Como é que ele tem uma... já dá para dizer tijolo, que ele é granado. Né? Não, já dá para dizer que ele é granado. 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 Ele ainda não tá tijolo. Dá para dizer já que é granado. Já dá para dizer que ele é granado. É uma intensidade maior isso aqui. Então, no nariz. Bem intenso. Uma boa intensidade. E aqui ele já está bem mais terciário. Aqui a gente vai ter fruta preta seca. Gaveta da avó. Ameixa passa, gaveta da avó. Mas o que tinha na gaveta da tua avó? Madeira, cheiro de madeira. Colares. A gente tem madeira, perfeito. Naftalina. Naftalina. As bolinhas de naftalina. Boa, muito boa. Ele tem uma nota resinosa. Ele tem cheiro de carne curada. Ele tem cheiro de flor seca. Sabe aqueles popurri, aqueles sachêzinho de flor seca para botar dentro do armário? Tem esse aroma de flor seca. Ele tem os cogumelos, a nota terrosa, o fundo de bosque. Que demais esse vinho, cara. Tem até um tomilho, sim. Perfeito, tomilho, orégano seco, ele tem ervas secas. Que é a coisa que a gente começou a sentir na boca no vinho anterior como nota terciária. Aqui ele já tem a coisa da olina, do biotônico fontoura. Só que aí vem a coisa. Esse vinho aqui, essa nota aromática, pensando só em nariz, isso aqui é popular? Não. Não é popular. Assim, é muito gostoso, é muito fazer agradável. Gostar isso aí. Exato. É um gosto adquirido para muita gente. Então, isso aqui não é... E reparem, de novo, tem cheiro de vinagre? Tem ácido acético aqui? Não. No paladar? Tá menos pungente esse daqui. Tá mais arredondado ele. Mas é um vinho redondo? Ele tá mais gostoso. Não, ele é rústico ainda, ele é duro. Ele mas ele tá mais gostoso. Duro. Ele continua duro. Ele tá duro, mas ele tá mais gostoso. Sim, então reparem, vamos pensar passo a passo. É um vinho seco, o álcool dele é moderado, ele tá com um volume melhor em boca. O tanino, ele continua muito, mas é um tanino menos áspero. A textura do tanino mudou. Eu ia dizer isso aí também. Tá mais o tanino mais macio, né? A lixa ficou mais fina. Mais fino. Aquela lixa de acabamento.
Mas ainda é lixa. Ainda é lixa, boa. Então esse é um vinho, que é um vinho 2001. Meu Deus. É um vinho que tá com 29 anos. Não, 29 anos? Não. É um vinho que tá com 19 anos. Eu só tomei vinho 2001. Faltou a matemática agora. Eu só tomei vinho 2001 e 2003. É um vinho que tá com 19 anos. Mas a acidez aqui é o que canta, né? A acidez é o que É canta. muito ácido. É assim, na verdade, assim, o tanino canta mais alto que a acidez, mas ele tem um monte de acidez também. Sim. Mas eu achei ele equilibrado, assim. Só que ele é bastante tudo, né? Ele é equilibrado, mas ele não é um vinho macio, redondo, untuoso. Sim. Ele é um vinho duro e áspero. Com o que se harmoniza, assim, isso aqui? A harmonização tradicional é leitão. Bem gordo. Pensa numa pururuca. Claro. Estalando na boca. A acidez e o tanino aqui limpam o paladar. Pai, hoje eu vi umas barrigas de porco, eu pensei em comprar para fazer, mas não, vai ter a degustação lá, não vou ter tempo de fazer. A outra vez, Felipe, tu faz e manda para casa da gente, assim, também, que nem a Michelle faz, sabe? Divide, a gente não se importa. Vini, eu achei que para mim, esse vinho, ele secou mais os dentes do que a boca. Se fechar o dente e tentar atritar o dente, parece que fica uma colinha, assim, mais no dente do que na língua. Sim. Até porque, assim, os dois vinhos têm tanino alto, mas esse vinho é mais tânico que o anterior. Então, os dois têm tanino alto, mas quando a gente está jogando alto, esse vinho ele é mais tânico que o anterior. A textura muda, mas ele tem mais tanino. E aí ele vai pegar mais nas superfícies da boca. Gengiva, dente, céu da boca. É bom para desengripar, tirar ferrugem. É bom esse vinho para isso. Tá aí, qual é o preço para tirar ferrugem? Desengripar foi... Dá para falar quase um WD-40. Exato. Dá para falar em gosto de tanino aqui? Sabor? Assim, tanino tem um gosto vegetal. Dá para sentir uma nota fenólica, vegetal, que traz um amargorzinho do tanino junto com esse vinho. Então dá para dizer assim. Colares Chitas Tinto 2001. Solos arenosos, ramisco. Fermentação em depósito de inox, estágio em barricas de madeira. Cuidado da vinificação pelo processo de curtimenta, com desengaço a 80%. Então, de novo, aqui tem tanino, aqui tem engaço, por isso tanto tanino. 11% de álcool. O álcool é baixo. O que segura esse vinho é concentração de sabor. E é um vinho de 38 euros. É um vinho bem caro. É incrível isso. Isso aqui é incrível. Ô, Vini, tu falou que eles têm essa ramisco, ela demora para amadurecer, é isso? Sim, ela demora bastante para amadurecer. Mas e qual eles colhem ela como já madura, assim? Porque eles têm tudo coisa de fruta preta, assim, né? Os tintos aqui. Eles colhem a uva madura, mas não sobremadura. Mas colhem a uva madura. No ponto, então, madura. No ponto de maturação, sim. Se deixasse essa uva mais tempo no pé, ela ia desenvolver provavelmente notas de fruta em compota, ia perder acidez, ia perder um pouco da carga tânica. Só que, de novo, o que a gente está degustando aqui não é um vinho feito para ser moderno. A gente está degustando um estilo que se preserva. Né? E reparem que, assim, apesar disso, se modernizou. E quando eu comparo o anterior, 2001, com o 2010, o 2010, quando chegar no ponto do 2001, vai estar mais macio. Porque é mais alcoólico, tem menos tanino. Vamos pro vinho número... Oi. Qual é o clima de lá? Claro que é clima litorâneo, mas é frio lá? Como é que é? Clima marítimo. Ou é mais... É um clima quente, assim? É um clima moderado, com influências oceânicas. Então a gente vai ter alguma coisa de umidade, de chuva.
durante o período de maturação, relativamente nublado durante o período de maturação. Então é isso, é um clima moderado, marítimo, com um verão não tão longo assim. Não é um clima mediterrâneo com verão estendido, não. Mas e é um verão ameno, tá? Não é um verão super quente. Um verão e um outono ameno. Vinho de número... Oi. Em que ponto, em que década, ou mais ou menos em que momento os vinhos passaram a ser o que a gente toma hoje, no dia a dia? Ou seja, é o contrário a pergunta. Passaram a ser disso aqui que a gente está tomando, porque já foram em outras regiões do mundo, porque a gente toma isso no dia a dia. Isso foi década de 60, 70, quando é que começou? Eu diria que esse processo no nível internacional aconteceu literalmente entre os anos 60 e 70. Foi por ali que começou essa transformação de perfil. Se consolidou nos anos 80, teve uma fase com excesso de madeira no meio do caminho e tudo mais, mas foi isso, começou nos anos 60 e veio evoluindo para cá. E se consolidou nos últimos 20, 15 anos. Mas dá para dizer que eles lá têm uma proposta de vinificação diferente e se mantiveram por querer nessa proposta? Então, primeiro, a proposta deles não é diferente, a proposta deles é tradicional. O diferente veio depois. Então, eles mantêm uma proposta tradicional, um estilo tradicional de um tempo que você tinha vinho para deixar para gerações futuras. Sabe? De um tempo que não se vivia com tanta pressa, não se vivia tanto tempo. É outro perfil. Eu não precisava usar barrica nova, eu não tinha inox, eu tinha pipas velhas de madeira, eu gostava dessas notas mais oxidativas, eu não deixava a uva sobremadurar no pé por perigo de ter doença, porque eu não tinha tanto tratamento fitossanitário, e eu podia perder minha uva por podridão se eu deixasse muito tempo no pé. Então, era literalmente outro tempo. E são poucos os vinhos, raros os vinhos que mantiveram esse estilo de vinificação. E nesse caso, como é uma coisa que quase desapareceu, para eles é fácil manter esse estilo. Porque, de novo, foi um vinho muito prestigiado. Considera um país do tamanho da França, a quantidade de vinho que a França produz, francês bebendo vinho de Colares durante a Primeira Guerra Mundial. Porque foi o vinho que segurou as pontas quando a filoxera estava devastando todo mundo. E aí, quando desenvolveram a enxertia e veio o pós-filoxera, e aí os estilos de vinho começaram a mudar também pós-filoxera. Então, eu diria que a primeira grande mudança foi filoxera. Porque pré-filoxera, ali no final do século XIX em Bordeaux, não se plantava tanto Cabernet Sauvignon e tanto Merlot, se plantava muito Malbec. Mas aí a gente teve geada, a gente teve doença, a gente teve míldio, a gente teve oídio, a gente veio filoxera, aí mudaram. E aí diminuiu Carmener, diminuiu Malbec, aumentou Merlot, que é mais resistente, aumentou Cabernet Sauvignon na margem esquerda, e aí Bordeaux se definiu melhor. Borgonha, pré-filoxera, tinha um monte de outras castas plantadas. A Pinot Noir acabou dominando. Então, a filoxera acabou fazendo essa primeira mudança, principalmente em definição de castas que permaneceram. E depois veio a mudança em estilo de vinificação com modernização na viticultura. E aí eu diria, pós-Segunda Guerra Mundial, teve a modernização numa viticultura de maior volume, de maior rendimento, de fruta mais madura, de eu não necessariamente querer fazer vinhos para envelhecer por décadas, porque ninguém vai esperar décadas para tomar um vinho. O vinho começou a ter, como outros produtos, uma obsolescência programada. Mas apesar do interesse imobiliário, daria para dizer quase que é um patrimônio histórico, um tipo de vinificação. É isso que eu pensei. Sim, Colares acaba sendo um patrimônio histórico. Assim, pelos produtores é conservado assim, mas assim, é uma denominação que se ninguém mantiver, vai desaparecer. Carcavelos é um ótimo exemplo. É uma denominação que está ali pertinho, tem uma vinícola produzindo carcavelos. Hoje estão aumentando a quantidade de hectares. Quando a gente visitou da última vez, isso foi 2 anos atrás,
tinha o quê? 5 hectares, 6 hectares de carcavelos, hoje já são 15. Estão aumentando a produção de galego dourado, de ratinho e tudo mais, porque Carcavelos já foi um porto muito importante para Portugal. Já foi uma região que exportou muito vinho, é um vinho fortificado, que precisa envelhecer longamente em tonel de madeira velha. Ninguém mais faz isso. Então, ou você mantém por um motivo histórico, cultural, tradicional, ou o vinho desaparece. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter gente comprando esse vinho para ele poder se manter, para ser sustentável. Hoje, quem faz Carcavelos é a prefeitura de Oeiras. É uma empresa pública. E aí, manter aí tem a parte turística. Também, né? Mas se não tivessem eles considerando algo turístico, cultural, tinha desaparecido. Sim, porque talvez seja até o futuro de Colares também, se não tiver algum tipo porque é caro, né? É um vinho... Sim, mas assim, o que faltou muito nesses processos que não foi posicionamento de mercado. Porque você pode fazer uma coisa super rara, super unicórnio, super diferente e vender com posicionamento específico de mercado. Que é o que o Oeiras está fazendo para Carcavelos, que é o que os produtores de Colares estão fazendo com Colares, tentando posicionar como algo único. E é algo diferente único. E diferenciado, né, também. Exato. Diferente e diferenciado, só que assim, não como algo velho, mas como algo clássico. Desculpa, eu não sei muito bem o que é posicionamento de mercado. Né? Posicionamento de mercado é como tu escolhe vender um vinho, como tu escolhe colocar um vinho no mercado. Carcavelos, durante muito tempo, foi o vinho que segurou as pontas. Carcavelos, e pensa isso também um pouco sobre produtores brasileiros dos anos 70 e 80 no Brasil. Tinha produtor brasileiro nos anos 70 e 80 que se orgulhava de não provar vinho estrangeiro. Porque meu vinho é tão bom que... eu não sei porque meu vinho não está vendendo. Ele é tão bom que deviam vir aqui comprar na porta da minha vinícola. Por quê? Porque já teve um período de sucesso, mas pensa que o Brasil, durante um período, teve o mercado fechado para o exterior, tinha pouca disponibilidade de vinho importado no mercado brasileiro, era caro trazer vinho para o Brasil com uma inflação que tinha. Então, o vinho brasileiro tinha um certo domínio do mercado. Quando abriu o mercado, o pessoal teve que reposicionar os vinhos, teve que mudar estilo, teve que repensar. Colares teve um pouco disso. Porque imagina, eles foram ricos na Primeira Guerra Mundial, né? Exato. Eles que vendiam vinho. Final do século XVIII, começo do século XIX, era um dos poucos vinhos que tinha na Europa. Então eles foram muito bem sucedidos, só que foi uma coisa que não continuou, não se manteve. E aí outras denominações de Portugal, como Porto, por exemplo, se atualizaram. Só que Porto tem uma zona muito maior, tem um mercado mais tradicional, mais clássico. Colares teve que se reposicionar, se reinventar. Mas mesmo assim, hoje a adega de Colares é a que você chega, faz uma visita e tudo mais, mas eles não têm um complexo enoturístico. E a região de Sintra é super turística. A cidade de Sintra é super turística. Então, assim, eles ainda não se posicionaram no mercado de uma forma contemporânea. Só que se a venda de Colares disparar, não vai ter não vai ter vinho para atender. Mas tendo em vista esse estilo, provavelmente não vai acontecer. Exato. Uma pergunta da futurologia. Tá. Consulta os astros aí. Vamos lá. Tu acha que pode voltar esse estilo a ser importante ou passou e não volta mais? Isso já era. Passou e não volta mais. Tem produtores que mantêm estilos próximos, tem produtores de Brunello que mantêm, tem produtores de Barolo que mantêm estilos próximos, tem produtores em Colares, por exemplo, é uma região que tem esse estilo ainda, mas é algo muito nichado. Então, não vai voltar esse estilo. Porque o mercado, assim, de novo, até porque tem vinho para atender quem quer tomar esses vinhos mais velhos. Vamos degustar o vinho de número 3 para entender se vale a pena ou não esperar tanto tempo. Tá? É um vinho que já está alaranjado, está granada com cor de telha, está alaranjado no visual, mas ele tem uma boa intensidade de cor. No nariz,
tem uma boa intensidade. A fruta aqui é seca, não é nem fruta em geleia, é fruta seca, fruta preta seca, desidratada. Mas o que a gente mais tem aqui é carne curada. Sabe quando você entra no porão do nono e tem aqueles salames pendurados, o presunto cru, a copa pendurada? É esse aroma de carne curada. Tem essa nota de maresia aqui, de carne curada em sal. Mas atenuou um pouco aquele aroma, deu uma melhorada. Porque se integrou melhor. A gente também tem a nota resinosa, também tem a nota das ervas secas. É a resina, isso aí. Aqui a gente tem muito a nota balsâmica do vinho. Nota terciária que o pessoal chama de balsâmica. Cara, fantástico esse vinho, velho. Ele tem uma nota que lembra iodo. Só que qual é o apelo popular disso aqui? Zero. Assim, é muito gostoso, é muito legal, é muito diferente, mas não é uma coisa para tomar todo dia. Não é um vinho pra você tomar na quarta-feira vendo futebol, sabe? Não é. E no paladar? Passo a passo. Seco. Tem um gole de mar junto, né? Aham. Salino. Acidez alta. Tanino alto, mas é o tanino mais fino que a gente teve até agora. Mas ainda assim é um vinho tânico. No paladar, além dessa nota de maresia super intensa, é fruta seca, nota terrosa, cogumelo, iodo, essa nota resinosa bem potente, balsâmica. Tem mais volume, parece. Tem mais concentração de fruta, parece. Uma safra um pouco mais quente. O tanino ficou macio aqui, na verdade. Então ele está menos áspero. Por isso ele está mais macio. Porque ele também não é um vinho muito alcoólico. Deixa eu compartilhar a tela dele aqui. Quem já fumou charuto, quando tu baforeja a fumaça, fica essa coisa... Parece que tu fumou um charuto, assim, no final de boca dele. É o alcatrão. Piche, alcatrão. A vinificação dele, sabe Deus como é que foi? Não tem como saber. Foi em 69. 11% de álcool. 80 euros. Então, quem compra uma garrafa dessa, compra pela curiosidade. Porque por 80 euros, tu compra uns baita vinhos portugueses. Não que esse não seja um baita vinho. Mas entendem essa relação? O tempo aplainou aquela... 69, Vini? O ano desse vinho? 1969. Que loucura, cara. Presta bem atenção, rico sobrinho, o que tu vai dizer em relação a isso? Não, tô emocionado, de verdade. Cara, que loucura. Sério mesmo. Loucura. Que baita experiência. Tia, olha... Eu sinto algo de licoroso na boca. Me lembra assim, me lembra um pouco de vinho do Porto no final de boca. Sim, porque o Porto com grande envelhecimento vai ter essas notas terciárias, balsâmicas. Só que, diferente de um Porto, onde eu tenho açúcar, onde eu tenho álcool, que dá um volume de boca, aqui eu tenho álcool baixo, tenho muito tanino, tenho uma baita concentração de fruta na boca, e a fruta, assim, a fruta fresca aqui não tem há muito tempo. Já não tinha no anterior. Aqui é fruta seca e muitas... Aqui é uma aula de aroma terciário no vinho. Bah. E com essa nota de iodo, salino, é um vinho que tem um cheirinho que lembra hospital. Incenso, aquele olíbano. Perfeito, incenso, olíbano, vai para isso. Que são notas super diferentes, super legais para quem estuda vinho, quem é nerd do vinho. Uau, que fantástico! Mas para o consumidor médio, vai chegar no Zafari,
no esquilinho, vai comprar uma garrafa assim, vai pagar caro, vai abrir em casa e vai beber e vai dizer que M é esse, nunca mais vou tomar vinho na vida porque é horrível. Agora, tu vai indicar um vinho desse lá. Imagina, R$500 lá, né? E aí um ponto importante. E aí tem um detalhe bem curioso. Esse tipo de vinho não foi pensado em momento nenhum para ser bebido sozinho. A gente está no ambiente de degustação. Vinho sempre foi bebida de mesa para acompanhar a refeição. Você quer beber alguma coisa sem comida, você vai tomar um licor, um aperitivo, um destilado. Vinho é para acompanhar a comida. E aí, se você pensar em comida, em porco, em cordeiro, super gorduroso, num tempo que a comida era conservada ou com cura, ou conservada em óleo, em azeite, então você vai pensar num porco que foi conservado em gordura, esse vinho é uma baita harmonização. Um matambrito que saiu aqui em casa agora. Bah, deve ficar excelente. Vento, pra que isso, hein? Eu pensei, o matambrito vai Tu ser... e a Michelle, vocês são torturadores master. Você sabe fazer isso direitinho. O Diego é o rei do assado, assim. Eu sou um tarado da churrasqueira. Começa na terça, né? Terça-feira. Terça-feira, às vezes segunda. Mas a ideia era compartilhar com vocês exatamente isso. Assim, vinho que veio na mala. Inclusive, quem trouxe parte dos vinhos foi uma amiga da Michelle, que está morando lá em Portugal. E é isso, é compartilhar uma experiência que é literalmente fora do tempo, é fazer uma degustação que a gente está voltando no tempo décadas, para não dizer um século. São vinhos que evoluem. De novo, algum dos vinhos estava oxidado, avinagrado, defeituoso. Nada. Algum dos vinhos tinha brete, estrebaria, potreiro, pau de galinheiro? Não. Só que são todos vinhos que têm um perfil sensorial que foge ao que a gente está acostumado atualmente. Eu vou fazer, em outubro, provavelmente, uma degustação de vinhos brasileiros velhos. Velhos, 2005 vai ser a safra mais recente. Chegou em casa hoje, garrafa da... meu Jesus, qual é o nome da vinícola? Já coloca meu nome aí. Calma. É desse também. Dulce. Não, já garante. Quem tá aqui tem prioridade. Eu vou fornecer uma garrafa, só isso que eu posso dizer para vocês. Dalpisol. Chegou o vinho da Dalpisol hoje aqui em casa. 96 e 99. Que legal. A Dulce vai entrar com uma garrafa do Dalpisol 91. Eu tô com uma outra garrafa de vinho brasileiro 99. Como é que estão esses vinhos? Não faço a menor ideia. Se estão bons, se não estão, se envelheceram bem, se não envelheceram. As safras são boas, tá? Então, isso é uma garantia. Agora, é um período pré-modernização da indústria brasileira. O 2005 já é uma indústria moderna, mas anos 90 é pré-modernização. Então, eu não sei. É literalmente uma degustação para descobrir o que vai rolar. Então, já anota aí o nome aí. Já. Eu tenho o Marco Luís de safra 98 e 99, mas como a minha adega não conserva muito a temperatura, ela tem variações no verão, eu imagino que já deve ser vinagre. Abre-se, prova-se, descobre. Bota aí na roda, Miriam, que a gente te ajuda aí a conferir isso aí. Faz sacrifício. Então, a gente não quer, mas já que tu é legal, a gente vai te dar essa força. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu tomei um Dalpisol esses dias com 21 anos, um Cabernet Sauvignon. Mas, na verdade, ficou lá na adega até poucos anos atrás, porque eles começaram a vender. Sim. E olha... Vou dizer, parabéns para a vinícola, porque tem que ter um mínimo de cuidado. Profissionalismo, eu acho, né? De cuidado, assim, para tu ter o culhão de vender um vinho com essa idade, né? Com preço legal, assim, e o vinho tá vivo ainda. Eu achei... o mais velho que eu bebi brasileiro foi um da vinícola rio-grandense, 1951. No curso lá do Edgar, da Concept Wine. Muito bom. E estava muito bom.
Depois foi o que a gente tomou na Mari também, né? Acho que foi esse mesmo. Esse mesmo. Muito bem. Vamos erguer uma taça com um gole de vinho. Deixa eu tirar um print aqui da tela dessa degustação que foi única, porque ela não vai se repetir tão cedo. Não sei quando é que eu vou para Portugal de novo. Deixa eu tirar um print screen aqui. 3, 2, 1 e... Feito. Tem que beber, né? Tem que beber. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da experiência. A gente que agradece. É um prazer para mim compartilhar vinhos desse estilo com gente que gosta de coisa diferente. Degustar unicórnio é muito legal. A gente vai ter 4 degustações em setembro previstas. 2 já estão fechadas, tem 2 que tem vaga ainda. Uma é de vinhos de Farroupilha, que não são espumante moscatel. Então, coisas diferentes de Farroupilha. E nós vamos ter uma no final do mês, que é de ícones brasileiros, que aí eu tenho algumas vagas ainda de ícones brasileiros. Estão interessados, chamem, mandem perguntas, entrem em contato. Já postei no grupo as fotos dos vinhos. Já postei a apresentação com as informações. Eu tenho uma foto das rolhas dos 2 tintos mais velhos que eu coloco ali no grupo também, que estavam bem acabadinhas, pobrezinhas. Como é que tu tirou com saca-rolhas de pinça, sim. De lâmina. De lâmina. Porque não dá. Elas iam se despedaçar. Olha ali. Oi. Ali. Esse é o meu fedelho, ó. Martim. Oi, Martim. Ele não tá ouvindo, né? Oi, Martim. Ele que diz para eu ligar para os meus amigos para tomar vinho. Vini Sofia está agora explorando os aromas nas taças, tá? Muito bem. Todo vinho que a gente serve, ela quer cheirar. E aí, esses dias, ela deixou a gente, assim, meio chocado, assim, com algumas coisas, assim, que ela falou de... E é muito engraçado que ela pega já direitinho a taça, assim, mel com certeza. Olha aí. É isso. Que massa. Vai ser uma baita degustadora. Sim. Muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Obrigada. Muito top, obrigado. Boa semana. Boa noite. Não façam nada que eu não faria. Valeu, Vini. Valeu. Tchau. Valeu, Vini.